A Câmara dos Deputados decidiu ontem à noite pela suspensão da ação que corre no STF contra o deputado Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, por tentativa de golpe de Estado. Com a posição da Câmara, a ação contra ele é paralisada até que o mandato dele termine, ou seja, até pelo menos dezembro de 2026, se ele não for reeleito. Mas uma declaração do relator, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, traz uma pista sobre a intenção do projeto de livrar todos os réus, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Quem escolheu colocar Ramagem e os outros numa mesma denúncia? O Ministério Público. O Ministério Público tinha a oportunidade de, sabendo que ele era deputado, sabendo que ele estava no núcleo principal, segundo a denúncia, poderia ter o cuidado de fazer uma denúncia em apartado. Mas o STF foi além. O STF, a primeira turma, acolheu a denúncia, recebendo essa denúncia contra todos os denunciados. Aí com essa fala dele, né, Fran, acho que a gente pode entender, vamos entender primeiro mais sobre esse projeto, sobre o que ele prevê, né, essa ação de suspensão da ação penal contra o Ramagem. Bom, vamos lá. Vamos lembrar que lá no dia 26 de março, né, o Ramagem e outras 7 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, elas se tornaram réus por uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, uma decisão unânime, e aí eles se tornaram réus por 5 crimes, entre eles, né, organização criminosa, golpe de Estado, deterioração do patrimônio público. Só que o que acontece o PL apresentou um recurso na Câmara, fazendo valer o artigo 56 da Constituição Federal, falando o seguinte, olha, que basicamente esse artigo permite ao Congresso Nacional suspender ações contra deputados e senadores por crimes cometidos após a diplomação. Essa denúncia da PGR ela foi apresentada em 18 de fevereiro deste ano. A data usada como parâmetro pela oposição é a data 19 de dezembro de 2022, data em que Ramagem, que era então diretor da ABIN no governo Bolsonaro, foi diplomado aí como deputado federal. Agora, o seguinte, a Comissão de Constituição e Justiça ontem e depois o plenário da Câmara dos Deputados, eles aprovaram muito também com esse apoio do próprio Centrão que esse trancamento, essa suspensão dessa ação penal contra a Ramagem. E aí, basicamente, essa ação ficaria paralisada no Supremo Tribunal Federal até o fim do mandato de Ramagem, ou seja, até dezembro de 2026. Só que aí há várias questões que a gente, inclusive, vai falar delas relacionadas a esse tema, mas fato é que houve muito chiado da base, porque o Hugo Mota ontem, durante a sessão do plenário, por exemplo, não colocou para votar alguns requerimentos que pediam mais discussões, outras questões regimentais, e fez com que isso, digamos que, acelerasse ali na casa ontem. Lembrando que ontem foi realizado aqui em Brasília justamente um ato que contou com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em prol da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes aqui em Brasília foram invadidas e depredadas. Então, há quem chame, inclusive, isso que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados como uma nova versão desse projeto da anistia, só que não anistiaria essas pessoas ali que participaram dos atos, mas sim esse núcleo, principalmente esse núcleo político. E aí vem justamente nessa tentativa, né, Fran, de todas as formas que a oposição fica buscando, aí tem buscado nesses últimos tempos, de livrar o ex-presidente Jair Bolsonaro justamente de uma condenação, de uma prisão, né, de uma eventual prisão, com base nesses crimes que são imputados a ele, a esse núcleo, do qual faz parte o Alexandre Ramagem. E aí a gente tem essa brecha, né, que esse projeto abre
para que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros denunciados, pelo menos os desse primeiro núcleo, sejam ali beneficiados e também tenham essa ação pausada, ou enfim, anulação, algum tipo de interferência no trâmite, né, que corre no STF, que já julga esses agora réus, por conta dessa tentativa de golpe de Estado. Como que a gente pode entender essa brecha, né? Qual é essa brecha e como que o ex-presidente pode aí ser beneficiado? Até corrigindo, eu falei o artigo 56 da Constituição, na realidade é o artigo 53, né? Mas é o seguinte, no trecho dessa proposta fala o seguinte: fica assustado o andamento da ação penal contida na petição 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal em relação a todos os crimes imputados. Nesse trecho, digamos que é o objeto desse projeto de resolução que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, não está previsto nenhum tipo, por exemplo, que era o que a base estava pedindo, a base governista, de que isso se dizia exclusivamente a Alexandre Ramagem. Então, há uma interpretação de que foi feita uma manobra para que todos os 8 réus desse núcleo crucial aí do inquérito sobre a trama golpista, eles pudessem ser beneficiados. Então, a gente está falando de Jair Bolsonaro, a gente está falando de Braga Neto, a gente está falando de General Heleno e dos outros ali, justamente porque não se tem essa personificação de que é um parlamentar ou Alexandre Ramagem. O relator do texto que a gente ouviu a sonora agora há pouco, o Alfredo Gaspar, que é do União Brasil, ele inclusive falou que é escravo da Constituição, então não poderia acrescentar isso. E aí o que acontece? A base fez esse barulho para que mudasse esse texto não foi alterado, mas de toda forma o próprio senador ontem, o Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse que do jeito que esse texto foi aprovado, isso pode sim suspender o processo aí não só contra a Ramagem, mas também contra esses outros investigados. O STF agora, o que precisa fazer? O Hugo Mota enviou essa resolução que foi aprovada ao STF e agora cabe ao Supremo Tribunal Federal responder isso. Quem responde nesse caso é o presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, que é o responsável por marcar datas, agendar e tudo mais relacionados a essa trama, essa suposta trama de golpe. Agora, o PL e o PSOL vão entrar hoje com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, justamente contra esses pontos, mas é importante a gente só esclarecer aqui também que, de toda forma, o STF já considera inconstitucional esse texto quando fala de salvar todo mundo. Primeiro, eles falam que no próprio artigo da Constituição há um ponto de que só vai poder sustar ou trancar essa ação para crimes imputados ao deputado após a sua diplomação. E entende-se que, daqueles 5 crimes que eu citei aqui, 3 deles aconteceram antes da diplomação de Ramagem, antes do dia 19 de dezembro, ou seja, de organização criminosa, de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e que somente iria trancar o que diz respeito a dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado. E uma outra questão é que uma súmula 245 do STF já decidiu que a imunidade parlamentar não pode ser estendida aí a outros réus da ação, e somente ao parlamentar. Então, nesse núcleo aí, e acaba que o Alexandre Ramagem é o único desses 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República que tem um mandato em vigor. Então, essa palavra final agora vai ser do Cristiano Zanin, mas isso abre margem para outra briga que a gente acaba vendo, que vai ver relacionada aí a Congresso e a Judiciário e aos limites de cada um. Fran, e a gente tem uma questão, porque foi uma pauta muito acelerada, o Hugo Mota claramente favorável a essa suspensão, né, se mostrando ali muito a fim de fazer isso acontecer, e porque tem outros pormenores de uma ação dessa, né? Tem outras pessoas, além desses denunciados, que também podem se beneficiar. Exato. Tem aquela parte que o Hugo Mota acaba dando ali para a oposição, fazendo um gesto, né, de que, olha,
fiz a minha parte aqui, porque vamos lembrar que ele não deu andamento a esse requerimento de urgência do PL da anistia, e ontem, na manifestação que teve aqui em Brasília, os deputados os parlamentares, né, que revezaram o microfone cobraram ele em relação a isso, porque agora isso cabe exclusivamente a ele, então, de certa forma, ele faz um gesto ali para a oposição, mas isso também interessa muito ao Centrão. Se a gente falava que uma reversão aí da inelegibilidade por 2 vezes de Bolsonaro no TSE poderia ser revertida mais fácil por mudanças na lei da ficha limpa, porque isso acaba beneficiando outros deputados e senadores, é o mesmo caso dessa ação. Vamos lembrar o seguinte, que o Ramagem, nesse caso, ele é apenas um detalhe. O cara nessa história aí, por quê? Isso, primeiro, é um caso inédito na Câmara, mas isso abre precedente, jurisprudência, para outros casos. A gente tem dezenas de deputados e senadores hoje que são alvos aí de ações no Supremo Tribunal Federal, principalmente por suposto desvio de emendas parlamentares. Então, isso abre margem, abre caminho para que outras ações contra outros deputados e senadores, eles também, contra outros deputados, sejam aí trancadas no Supremo Tribunal Federal durante a vigência de um mandato parlamentar. Então, na prática, o que a gente vê também é o Centrão, mais uma vez, medindo forças com o Supremo Tribunal Federal, e claro que para algum modo ele faz, isso é um sinal importante para ele fazer com a sua própria base, que são os parlamentares aí do Centrão. Oi, perdão. Desculpa. Para quem elegeu ele, né? Era só isso que eu ia comentar. Quem elegeu ele como presidente da Câmara. É só uma observação. Isso é uma inversão de sentido da tradicional reclamação da Câmara da intervenção do Judiciário sobre o poder de legislar da Câmara. Nesse momento, a Câmara está fazendo uma interpretação muito livre de um artigo da Constituição interferindo no processo, no rito processual penal no Supremo Tribunal Federal. Esse artigo, ele normalmente, até onde eu sei, ele foi criado para a proteção do mandato e exclusivamente do mandato, no caso de uma pressão política, uma tentativa de cassar o mandato do deputado por via judicial, né? Por terceira via judicial, ou seja, ele é acusado de um crime, muitas vezes no passado, antes da democratização, nós tínhamos essa questão no início do período do coronelismo, de que realmente havia incriminação de parlamentares para que eles fossem presos e não completassem o mandato, no caso de oposição, para que não houvesse. Então essa era uma proteção legal. Não se falava de suspender o crime, ou muito menos suspender a ação penal contra terceiros. É uma proteção do mandato, não é uma proteção da pessoa. Fran, a gente não te ouve. Oi, você É justamente o artigo 53 da Constituição, ela trata sobre essa questão da imunidade parlamentar, né? E aqui até mesmo fala muito sobre isso, após a diplomação, fala também que por iniciativa do partido político, né, e pelo voto da maioria dos membros, poderá sustar o andamento da ação, né? Mas isso somente também enquanto durar o mandato. Então, o que a gente vê é realmente uma manobra regimental, e é por isso que a gente fala que o Ramagem um detalhe nessa história, por mais que o Gumota consiga fazer esse gesto à oposição, porque no final das contas, digamos que é uma javacina ali para evitar que outras ações relacionadas a outros deputados andem. Porque vamos lembrar também que o Flávio Dino, ele está dando andamento a tudo isso que diz respeito à emenda parlamentar. Então, há esse receio dentro do Congresso Nacional de que sejam abertas aí ações penais, nesse caso, contra outros membros do Legislativo. Então, digamos que são detalhes, assim, mas que não são muito detalhes, mas que passam por essa interpretação. Agora, o Supremo já falou que considera, assim, nos bastidores já é considerado inconstitucional por causa da súmula e por causa de outro artigo da Constituição, nesse caso 56, que trata do 53, perdão, estou com 56 na cabeça, que trata justamente sobre essa questão do que foi feito após a diplomação. Lembrando que quando a gente fala de deterioração ao patrimônio público, dano, a gente está falando
ano relativo aos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Só que a PGR já fez uma linha do tempo, a PF também, tratando de que essa questão de conspiração de golpe, de organização criminosa, foi criado muito antes. Então, por isso, que há esse entendimento no Supremo de que isso é inconstitucional. Essa imunidade não estava valendo ainda quando os crimes começaram a ser cometidos. Bom, a gente então tem essa expectativa de que o STF ali tenha, acate parcialmente, né, Fran, digamos assim, exclusivamente a respeito do Ramagem, mas a gente vai ver mais um conflito aí, né, entre judiciário e legislativo para os próximos capítulos dessa novela chamada Brasil, Política Brasileira.